بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala e depois de louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala rogamos que ele derrame sua paz e bênção sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós queremos dar as boas-vindas a todos aqueles que nos estão a acompanhar para esta especial conversa, uma conversa extraordinária, principalmente por causa do assunto que nos leva a estar aqui. Nós decidimos então convidar o nosso ilustre Sheikh Aminuddin Muhammad para este especial momento porque precisamos e sentimos que para além de nós, todos os nossos irmãos, estamos todos em necessidade de perceber algo fundamental para aquilo que é a fé, assim como a vida de todo muçulmano. Existe esta palavra, esta ciência, esta área do saber sobre a qual muitos de nós ouvimos falar. Aqida, aqida, aqida. Sabemos que é importante, sabemos que é essencial, sabemos que é base para a nossa vida, para a nossa fé, mas muito provavelmente podemos não entender porquê e até não saber o que é que significa aqida. Por isso é que nós decidimos convidar o nosso Sheikh Aminuddin Muhammad para nos poder ajudar com esta questão. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan por ter aceito o nosso convite, Sheikh, e eu gostaria de pedir para começarmos esta conversa explicando a nós sobre a aqida. O que é a aqida e quais são os pontos fundamentais que todo muçulmano deve conhecer a respeito ou em relação ao aqida? Muito obrigado e quero saudar a todos os irmãos muçulmanos que estão nos a escutar. De facto, a aqida é a base. Sem a aqida, nenhuma ação será aceita. E quando digo aqida, quer dizer aqida correto. O Corão diz no ayat وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Allah diz que haverá gente no dia de Yawm al-Qiyamah cujas ações serão apresentadas, mas entretanto essas ações todas serão fúteis, não terão nenhum benefício para o praticante. Isto porque a ação o aqida estava completamente errado. E quando digo aqida, a importância da aqida não é só no Islã. Hoje, quando se fala de proliferação de igrejas, proliferação de crenças e proliferação de seitas e tudo o problema é o desvio da aqida, porque nós sabemos que Allah mandou muitos profetas no mundo, 124 mil profetas. Pois. Certamente que sendo Allah o caminho para chegar lá também é mensagens que os profetas trouxeram também na base são uma única. Por isso é que hoje nós vemos que há uma consonância entre o Corão e a Bíblia também, quer dizer, nos livros celestiais. Na questão de aqida, todos enfatizam o monoteísmo, a unicidade de Allah. Por exemplo, fala-se de anjos, por exemplo, fala-se da vida após a morte, fala-se no dia de julgamento. Praticamente, talvez em pequenos pormenores pode haver uma pequena diferença, mas a base e a essência de todos é igual. Por isso para dizer que Allah de facto não aceitará nenhuma crença, e razão pela qual quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que os judeus dividiram-se em 73 grupos, os cristãos dividiram-se também em 70 e tal grupos, meu ummat vai se dividir também em tantos, acima de 70 grupos. A divisão aqui é uma alusão na base da aqida também. Subhanallah. Quer dizer, quando perguntaram a ele, Nabi disse, todos eles vão para Jahannam, exceto um grupo.
Então, não havia necessidade de procurar saber esses grupos desviados, porque são tantos. Os sahabas logo foram a questão principal e disseram qual é esse grupo que terá a salvação. Então, o Nabi disse: Ma ana alayhi wa ashabi, grupo que seguir a mim e aos meus sahabas. Portanto, o critério já está bem claro. Que qualquer ação que a pessoa pratica, qualquer crença que a pessoa pratica, não é por acaso que os ánimos dizem que qualquer aqida, para se comprovar, é preciso um texto ou alcorânico ou um hadith autêntico. Porque se for um hadith daif, ou um hadith que não tem aceitação, não serve para se provar a aqida. Na matéria da aqida tem que ser provado de uma forma sólida, com um versículo do Corão ou de hadith autêntico. Porque a aqida é o principal. É como se fosse uma fundação de um edifício. Se a fundação não estiver correta, automaticamente que o edifício por cima também não vai ter. Então, a aqida é a base, é a fundação, e por cima disso é que vêm as ações. Portanto, daí que vemos a importância da aqida, né? E para nós, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, o critério disse: Ma ana alayhi wa ashabi, tudo seguirem a mim e aos meus sahabas. Então a coisa está muito fácil, né? Hoje, apesar da proliferação de tantas crenças no mundo, né? Para se distinguir, decifrar qual é correta dentre estes todos que já existem, que são aos centenas de milhares, é só a gente pegar na aqida dos sahabas, daquilo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Por isso, veja a ayah quando diz: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. Allah diz: se as pessoas acreditarem, بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ, aqui é plural, assim como vocês, os sahabas, creem, amantum bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, então eles estão bem guiados. Então, quer dizer, o critério já foi nos dado. O Corão também dá esse critério, que olha, que os sahabas são o critério da verdade, né? E o Corão está bem claro. Então, qualquer coisa, a gente não pode estar confuso e baralhado. Queremos saber da veracidade de alguma coisa, é só pegar naquilo e levar para a vida dos sahabas, a crença dos sahabas. Se eles acreditavam nisso assim, então está correto. Senão tem que ser rejeitado, venha de onde vier. Jazakumullah khairan, Sheikh. Uma curiosidade que não deixa aqui de gritar para mim e para todos os outros que estão a acompanhar: qual é o verdadeiro significado desta palavra, aqida? Aqida é derivado da aqd. Aqd é a nó que a pessoa faz, né? Por isso chama-se aqd nikah, por exemplo. Aqd, tudo vai à volta disso, né? Portanto, quer dizer, a pessoa quando se amarra a um aspecto, então na base disso é que etimologicamente a palavra aqida vem daí, quer dizer, você amarrou-se a um princípio, né? Agora, na terminologia de Sharia, aqida quer dizer acreditar em tudo aquilo que são de ghaib. Aqui é bom entender as pessoas, né? A missão e tarefa dos profetas, diferença entre eles e nós é essa. Quer dizer, o profeta Muhammad certa vez subiu sobre a montanha de Safa, em Meca, e dali começou a convocar todas as tribos. E eles vieram, estavam ali, Abu Lahab, Abu Jahal, todos, isto logo no início da missão do profeta sallallahu alaihi wasallam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, estando no topo, ele perguntou a eles: eu se disser a vocês que deste lado da montanha está a vir um exército para atacar a vocês, vocês vão acreditar? Porque a montanha servia de barreira. A visão deles não alcança o que está além do outro lado. E Nabi está numa situação em que vê do outro lado. Então, ele disse assim: você nunca falou mentira. Então Nabi depois começou a explicar o dito. Agora, Nabi posicionou-se no topo da montanha para indicar na prática qual é a missão dele. Ele tem acesso
informações que nós não temos, porque há uma barreira entre nós. Exato. Né? Então, o trabalho de um profeta é precisamente na base daquelas informações do oculto que ele recebe, ele transmite para nós. Ele serve como um mediador. É isso. Por isso é que Allah, quando fala de qualidade de ghaib, diz Alimul Ghaibi. Ele é o conhecedor. Fala yuzhiru ala ghaibi ahadan. Ele não revela o ghaib dele para ninguém. Illa man irtada min rasulin, excepto algum profeta que ele escolheu. Então ele escolhe um profeta e dá-lhe as informações do oculto. O trabalho dele é o quê? É para transmitir para nós. Então ele vem nos dizer, por exemplo, que depois da morte acontece isto, acontece aquilo, acontece aquilo. Jannat é isto, Jahannam é isto, no Akhirat vai ser. São informações do oculto. Não. Mas é isso é que diferencia entre um profeta e uma pessoa normal. Pois. Muitas vezes há gente que pega neste pormenor e que quer generalizar. Que não, é para porque Nabi informou-nos a coisa de ghaib, até é porque ele conhece o ghaib. Não, não é qualidade dele. Exato. Conhecer o ghaib. Ele informa-nos do ghaib que foi desinformado. E uma coisa, depois de já ter sido informada, não continua ghaib. Sim, porque já é. Por isso é que Sheikh Arafat, há uma coisa, não é? A palavra ghaib no Corão é em relação a nós. Exato. Porque Allah, quando diz Alimul Ghaibi, para Allah não há nada ghaib. Não. Para ele está tudo patente. Então ele está a falar ghaib em relação a nós. Está a saber? É daí é que depois ele informa a um Nabi e o Nabi informa ao resto das pessoas. Depois de informar, já tornou-se uma coisa, quer dizer, conhecida por todos, não é? Tem. Sheikh, chegamos aqui a um ponto onde estamos a falar do Aqida e acabamos por mencionar aqui algumas questões ligadas ao profeta sallallahu alaihi wasallam, e o Sheikh mencionava aqui que estamos sujeitos como umma do profeta sallallahu alaihi wasallam a esta divisão em mais de 70 grupos, e o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que o grupo que está salvo é aquele que segue o que o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou e aquilo que era o caminho dos seus companheiros. Qual seria ou quais seriam os aspectos essenciais que o crente muçulmano deve ter em relação ou do ponto de vista da aqida em relação ao profeta sallallahu alaihi wasallam? O que é que o crente muçulmano acredita sobre o profeta sallallahu alaihi wasallam? E eu até levaria mais, principalmente olhando aqui para esta questão de oculto. O que é que o profeta sallallahu alaihi wasallam realmente é capaz ou era capaz? E principalmente o famoso termo que nós ouvimos bastante. O Sheikh traz aqui uma percepção interessante. Allah subhanahu wa ta'ala fala de ghaib em relação a nós, porque para Allah subhanahu wa ta'ala nada está oculto, e vemos o profeta sallallahu alaihi wasallam a mostrar na prática, quando ele vai para o topo desta montanha, aquilo que é a função do profeta e dos anbiya no geral. No entanto, hoje, por exemplo, ouvimos com muita frequência que o profeta sallallahu alaihi wasallam tem duas características. Apesar de nós sabermos que o profeta sallallahu alaihi wasallam está morto, ouvimos que o profeta sallallahu alaihi wasallam tem duas características, hadir e nadir. Qual é a crença correta de um muçulmano em relação ao profeta sallallahu alaihi wasallam, principalmente olhando para estas duas supostas características do profeta sallallahu alaihi wasallam? Tá bom. Hadir e nadir são palavras árabes. Hadir quer dizer presente. Não. Nadir quer dizer a pessoa que está a ver. Exato. Que está a ver. Hadir, nadir. A crença correta islâmica é de que Hazir e Nazir são atributos exclusivos de Allah. Subhanallah. Allah diz no Corão: wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Está muito claro: wa huwa ma'akum aina ma kuntum. E outra parte diz, na passagem de Musa, diz: innani ma'akuma. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Há qualidades exclusivas da Allah. Aqui há muita gente às vezes que baralha, né? Porque há palavras que Allah utilizou para si e muitas vezes utilizou para outra criatura também. E as pessoas, quer dizer, nesta questão, quando a pessoa vê as qualidades exclusivas da Allah, Allah é exclusivo na sua pessoa e nos seus atributos. Isto é, quer dizer, asma wa sifat.
né? Allah é exclusivo na sua pessoa e nos seus atributos. Exato. O facto de haver alguma similaridade em alguns adjetivos utilizados por Allah para a criatura, não faz com que nós comecemos a pensar que essa criatura também partilha as mesmas qualidades exclusivas de Allah. Allahu Akbar. Vou dar um exemplo. Allah diz no Corão, por exemplo, Kullu nafsin za'iqatul maut. Toda a gente sabe esta ayat. Aqui Allah está a dizer todo nafs. Nafs. Que nós traduzimos em português, todo o ser ou toda a pessoa saboreará a morte. Nafs, a palavra nafs que me interessa a mim. Entretanto, Allah utiliza nafs para si próprio também. Allah diz, mas no Corão, esse está no hadith. Allah diz, por exemplo, وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. Allah alerta vocês em relação a Ele próprio. Exato. No dia de Yawm al-Qiyamah, quando Allah perguntar ao Isa alayhi salam, anta qulta linnas, foste tu que disseste às pessoas que adoram a minha mãe? Então ele vai responder, subhanaka, تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. Allah. Utilizou-se o nafs outra vez. Exato. Agora, juntando estes ayats todos, será que podemos chegar à conclusão de dizer que já que Allah utilizou o nafs para si próprio e para nós também, e Allah diz kullu nafsin za'iqatul, quer dizer, ele também vai morrer? Allah. Já viu? Quer dizer, as pessoas que não entendem baralham-se nestas coisas. Exato. E vêm com conclusões erradas para baralhar as pessoas. Allah. E é isso que algumas pessoas dizem, não, porque Allah é Sami Basir e ele fez ser humano também Sami Basir, então portanto partilhamos a qualidade da Allah. Não, isso não. Então, se fizermos isso como uma regra geral, a gente está a ter que aceitar que Allah também é kullu nafsin za'iqatul maut, então ele também tem que morrer porque ele também é nafs. Allah. Então, eu estava a dizer que Hadir Nazir é qualidade exclusiva de Allah. Quando a gente exclui qualidade exclusiva, Allah é exclusivo na sua pessoa e nos asma wa sifat. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é um ser humano. Allah diz no Corão, até mandou ele anunciar para as pessoas não se baralharem. Diz, você é próprio que anuncia as pessoas. Innama ana basharun. Não parou e disse, mislukum. Apesar de que ele é muito superior a nós. Muito superior, não há dúvida, mas na essência ele é ser humano, ele é bashar, por isso é que ele nasceu, foi amamentado, cresceu, passou privações, passou torturas, passou massacres, chegou a uma altura, adoeceu, faleceu, foi enterrado e tudo. Quer dizer, muitas vezes as pessoas às vezes não se pode dizer essas coisas porque é falta de respeito que o Nabi morreu, mas qualidade humana, e Allah fala isso. Quando Allah fala isso é porque a gente tem que separar uma coisa da outra. Allah é Allah, Nabi é Nabi. Exatamente. Não vamos misturar e baralhar as coisas. Nabi é um ser humano. Exato. E um ser humano não pode estar presente em todo lado ao mesmo tempo. Não. Ele é humano, mas é melhor dos humanos, né? Se supormos que o profeta sallallahu alaihi wasallam é Hadir Nazir, por exemplo, né? Então isso implicará a recusa de muitos ayats do Corão e do Hadith. Allah. Tem ayats claros e hadiths claros. Exato. Né? Agora, salientar, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Que neste mundo, fora de Allah, todas as coisas são limitadas. Quer dizer, uma coisa, Allah é que está todo lado, assim como a rua Mácoma, deixando Allah, alguém ou alguma coisa, se estar num lugar, não pode estar ao mesmo tempo no outro lugar. Por exemplo, a iluminação. Se há iluminação, não há escuridão. Exatamente. Se há escuridão, não há iluminação. Tá, até anjos que podem vir do céu na forma humana, quando estão no céu, estão no seu formato original, natural. Exato. Mas se vêm para a terra com essa forma humana, assim como vinham, então já deixam de estar ali. Exato. Naquela forma. Tá? Então, isto tudo é qualidade de todas as coisas fora de Allah. Allah é o único que está em todo lado, e nós aqui no mundo, uma coisa não pode tomar o mesmo, quer dizer, a forma ao mesmo tempo, né? Allah diz no Corão, por exemplo, quando a gente diz que Hadir Nazir é qualidade exclusiva de Allah, porque Allah diz no Corão, Inna Allah ala kulli shay'in shahid.
né? Wallahu bi kulli shay'in muhit. Não. Está a perceber? Então, isto não pode ser qualidade de Allah e ao mesmo tempo. Então, isso é shirk. Exato. Isso é shirk, né? Mesmo se nós não tivéssemos, depois de já termos entendido na essência o Aqida, qualidades exclusivas de Allah, que Allah é exclusivo na sua pessoa e nos seus atributos. Exato. Mesmo se não tivéssemos, se não tivéssemos ayats que nos reforçassem esta matéria, que um crente verdadeiro não devia de acreditar em partilhar atributos de Allah com criatura, mas pelo contrário, nós ainda temos ayats por cima e hadiths, né? Tanto mas eu, antes de apresentar algumas provas, né, eu gostaria de colocar algumas questões, né? Desde quando é que o profeta sallallahu alaihi wasallam é Hazir Nazir? Esta é a primeira questão. Desde quando? Quer dizer, desde o início do mundo? Desde antes do nascimento dele? Ou depois do nascimento dele? E depois do nascimento dele também é depois de Nubuwa? Ou então depois da morte? Estas questões, né? A pessoa tem, para cada ponto, quem escolher tem que nos apresentar provas, assim como eu disse. Exato. Quando se trata da Aqida, você tem que apresentar provas sólidas do Corão e do Hadith. Sahih. Você não pode aí querer interpretar. Exato. Interpretar não serve, né? Então, será que ele está presente de todos os lados com o corpo e a alma? Ou só com a alma? Eu sei que eles também, esses que acreditam, nunca vão dizer que com o corpo e a alma, porque quando o profeta estava vivo, nós sabíamos que com o corpo e a alma toda a gente via ele. Abu Jahl também viu ele, Abu Lahab também viu ele, Kafirs também viram ele. E hoje nós não conseguimos ver ele com o olho nu. Exato. Então é porque o corpo não está. Então eles também dizem que o corpo não está. Então, ao dizer que está presente, se responder que ele está presente com o corpo e a alma, então surgirá a questão. O corpo era visível quando ele estava vivo. Está a perceber? Todos o viam, incluindo os Kafirs, Abu Jahl, Abu Lahab, todos. Agora, por que a gente não vê? Sinal de que há alguma coisa. Para tal, o corpo dele tinha que ser tão volumoso que em todo lado fosse visível para conseguir ser assim, né? Entretanto, quando ele estava vivo, ele tinha um corpo normal. Belo, elegante e limitado. Então não tem lógica dizer que hoje... por isso eles também sabem que isto não tem cabimento. Então. Agora, se eles disserem que está presente só com a alma, então a pergunta será outra vez. Durante a sua vida, a sua alma estava no seu corpo. Porque a alma tem que estar montada num corpo. Exato. Então, dizer que agora a alma está em todo lado no universo, para isso é preciso uma prova sólida. Outra vez, a gente outra vez que a Aqida só se prova com a ayat do Corão e com hadith. E a gente quer uma prova sólida, não é hadith, não é interpretação, né? Se disserem que, pronto, foi depois do falecimento dele. Então, aqui também há outra questão. Quando ele, antes de falecer, foi revelado a ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. O din já estava completo. Então, se o din já estava completo, eles têm que nos apresentar de onde é que trazem esta alegação de que o corpo, depois do falecimento dele, é que a alma começou a aparecer. De onde é que vem isso? Se disserem que o profeta sallallahu alaihi wasallam é Hazir Nazir, isso quer dizer que apesar de ele estar num único lugar, ele está a ver a tudo e a todos, e nada está oculto dele. A gente vai dizer que isto vai contra os ayats e contra os hadiths. Contra os ayats e hadiths. E eu queria explicar os ayats todos, alguns, são muitos ayats, mas antes disso vou apresentar alguns que geralmente, erradamente, andam a basear-se nisso porque e dá para baralhar e confundir algumas coisas, né? Por exemplo, geralmente apresentam, isso que Allah diz no Corão, Inna arsalnaka shahidan. Nós enviamos-te ao Rasul como testemunha. Como testemunha, não. E depois dizem que para testemunhar tem que estar presente.
Exato. Ou seja, como é que o Nabi vai testemunhar se não está presente? Está a perceber? Então, se for esse o caso, então Allah utilizou o plural da mesma palavra para o ummat também. Allah utilizou, por exemplo, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ لِتَكُونوا أَنْتُمْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Então, se você traduz ali shahid como presente, quer dizer, o ummat também está omnipresente, hazir nazir. Allah. E depois, ninguém vai aceitar que o ummat também está, todos nós somos hazir nazir, né? Porque nós, Allah aqui diz litakunu, para vocês serem testemunhas. Se Nabi para testemunhar tem que estar presente. Então eu também sou hazir nazir, então. Porque como eu vou testemunhar sem estar presente? E Allah utilizou também as mesmas palavras, por exemplo, no Surat Yusuf. No Surat Yusuf, Allah, a passagem é muito longa, vocês já sabem, conhecem que depois daquela discussão toda entre Zuleika e o marido, não sei o que, apareceu alguém, uma pessoa, e Allah diz no Corão: وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا. Esta ayat é muito interessante. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا. E o que ele diz? إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ. إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ. Aqui, shahid, apareceu um shahid, testemunhou. Na altura não estava ninguém ali. Quando aconteceu o problema todo, não está, mas apareceu alguém e Allah utilizou para وَشَهِدَ شَاهِدٌ. Como é que este testemunho se não estava presente? Não estava presente. Então, aqui com isto quer dizer o quê? Que as pessoas não podem pensar que para ser testemunha tem que sempre estar presente. Exato. Você pode testemunhar não por causa de estar presente, mas na base de informações que você recebeu, na base do conhecimento que você recebeu. Por exemplo, nós todos recitamos o Shahada. Exato. Você diz Ashhadu an la ilaha illallah, não diz isto? Exato. Wa ashhadu anna Muhammadan. Você está a testemunhar que Allah é um. Você viu? Não. Está a testemunhar na base de quê? Mas é o termo shahid. Exato. Wa ashhadu anna Muhammadan. Eu testemunho que Muhammad, eu não vi Muhammad. Subhanallah. Então, isto tudo indica que para testemunhar não é sempre necessário você estar presente. Você pode, Nabi vai testemunhar na base de informações que lhe foram dadas, não porque ele está presente. E para isso temos provas nos hadiths, porque hadith diz, hadith que diz Torad alayya a'malu ummati. As ações do meu umma são-me apresentadas, são-me informadas. Então é na base daquelas informações que o Nabi vai testemunhar. E Sheikh falou aqui sobre a questão do Shahada. Existe quem utiliza inclusive a própria expressão do Shahada como não sabemos, mas essa é a interpretação que se faz. Se a pessoa diz Ashhadu an la ilaha illallah e faz o mesmo Shahada sobre o Profeta sallam, então ele está a testemunhar que este profeta, ele como é que se diz? Ele é presente e ele vê tudo. A pergunta é, existe alguma base para este tipo de interpretação? Não, mas isto é deturpar, porque você quando está a dizer, eu testemunho que Muhammad quando ele estava vivo, era fácil, Muhammad está ali, eu testemunho que Muhammad é mensageiro. Neste momento, eu estou testemunhando, mas não estou a ver Muhammad. Exato. Então estás a testemunhar a profecia dele na base das informações que nós recebemos. Tal como vai acontecer com o profeta. Vai acontecer com o profeta. Por isso mesmo, ainda tem muita coisa para lhe dar. Nem sempre a palavra shahid e shahid significa hazir nazir. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, no dia de Yawm al-Qiyamah, ele dirá, quando for perguntado acerca do ummat, diz que ele dirá aqulu kama qala al-abd, este hadith está no Bukhari, aqulu kama qala al-abd salih wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim. Allah quando fala de Maida acerca de Isa alayhi salam, Isa vai dizer wa kuntu alayhim shahidan, eu fui shahid, testemunha enquanto estive lá. Nabi diz, quando ele for interrogado, está no hadith de Bukhari, ele diz, eu também vou dizer a mesma coisa, wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim, enquanto eu estive lá presente. Quando não estive já, então shahid. Consta no Bukhari que no dia da ressurreição, no plano de Hashr, um grupo de gente
será levado pelos malaicas. Ver, esta parte é muito interessante, não é? Sim, para o Jahannam. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam dirá, esta passagem eu até pus no livro Pilares da Fé. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, estes são minha gente. Mas estes são minha gente. Quer dizer, como é que ele vai reconhecer? Através de sinais do uso, que consta no hadith. Né? Então, os malaicas vão lhe dizer a ele, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Tu não sabes. Okay? Então, se ele estivesse presente, ele poderia dizer, não, mas se eu estive presente toda hora. Exato. Como é que a malaika estão a dizer que você não sabe o que eles fizeram depois de ti. Está a perceber? Invenções de vida que eles fizeram no dia, tu não sabes. Agora, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que quando lhes disserem isso, ele dirá aquilo que Isa alaihi salam disse. Que diz, وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الله تعالى. Está a perceber? Pronto, isto é uma forma de responder acerca de Shahid. Mas se eles insistirem que Shahid é mesmo Hazir Nazir, então Allah próprio diz no Corão ao profeta sallallahu alaihi wasallam, na passagem de Musa, olha esta parte, وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. Allah está a dizer a Musa, diz, وما كنت بجانب, tu não estavas lá no lado ocidental do monte, بجانب الغربي, إذ قضينا, quando nós decretamos ou revelamos para Musa as ordens, وما كنت من الشاهدين, a palavra é shahid também. Então, se ali shahid que inna arsalnaka shahida, nós enviamos como shahid, então o próprio ayat está a dizer, وما كنت من الشاهد, tu não és do shahid. Vai entrar na contradição. Literalmente, claramente Allah utilizou a mesma palavra. وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. E depois, então aqui você vai ter que traduzir também. Se ali traduzir que inna arsalnaka shahidan, que Allah enviamos-te como Hazir Nazir. Então, وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ vai ter que traduzir o quê? Que você não é do Hazir Nazir. Contradição. Segundo, outro argumento que geralmente apresentam é o de Qabr, né? Eles dizem que malaika, você quando é enterrado, malaicas vêm e dizem ma taqulu fi hada rajul, está a perceber? Então ele diz, olha, hada é árabe, é para aquilo que está próximo, perto, dhalika é quando está longe. Então, para dizer que hada rajul é porque o Nabi está ali. Aqui também é aquilo que eu estava a dizer, que às vezes não entendem bem a essência e metodologia do Corão e do Hadith, né? Se hada utiliza-se para perto geralmente, então aqui há, e eles dizem que ao mesmo tempo o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanta gente morre no mundo, e no teu Qabr também, ali pela estatística morrem quase 250 mil pessoas no mundo por dia. Então ao mesmo tempo, quando dizia mata qul fi hada rajul hada, então Nabi é porque então aqui nós vamos apresentar um outro exemplo. Por exemplo, Allah diz no Corão, na passagem de Ibrahim, falamma ra'a ash-shamsa bazighatan qala hada rabbi. falamma ra'a al-qamara bazighatan qala hada rabbi. Sabes que qual é a distância entre nós e o Sol? São 150 milhões de quilómetros. 150 milhões. Entretanto, nós utilizado a palavra hada. Podia-se, neste contexto, podia ser dálika. Entretanto, na comparação, Medina para aqui são 10 mil quilómetros. Porque eles também sabem que Nabi está enterrado em Medina. Mas, entretanto, se aplicam Hada, diz que Nabi está aqui. Então, por que Ibrahim utilizou Hada para 150 milhões de quilómetros? Allahu Akbar. Está a perceber? Então, a distância, 3. Depois, há outro aspecto. Fazem comparação também com o Shaitan. Quer dizer, isso tudo sabe que Sheikh Arafat, quando as pessoas não têm base,
tentam andar aí procurar bichinhos aqui, bichinhos ali, para interpretar aqui que na realidade são deturpações, Exato. não é interpretações, não é? Eles dizem que, olha, quem é superior, Nabi ou Shaitan? Você automaticamente diz, não, Nabi é superior. Então eles dizem, se Shaitan no mesmo tempo pode estar toda parte no mundo a desviar as pessoas, como é que Nabi não pode estar atrás? Nabi tem que estar também acima de Shaitan. Subhanallah. E de novo são comparações que se vão buscar para provar uma coisa, não necessariamente interpretação. Não tem base, não tem teste. Não. Né? E depois dizem que Malakul Maut, por exemplo, Malakul Maut, ao mesmo tempo, assim como a gente disse agora, por dia morre 250 mil pessoas. Então Malakul Maut se pode estar todo lado a recolher a alma de todos. Como é que Nabi não pode estar se Nabi é superior a Malakul Maut? Subhanallah. Mas são analogias satânicas, não são bases, porque em primeiro lugar Shaitan não é um só, Não. cabecilha é um, mas debaixo dele são muitos. Então, o Corão está a falar, até o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que cada pessoa quando nasce com ele um Shaitan. Exato. Tá? E até perguntaram contigo também, esse sim comigo também a gente ficou muçulmano. E Allah quando fala no Corão, o panorama do Qiyamah diz قال قرينه قال قرينه هذا ما لدي عتيد قال قرينه ربنا ما أطغيته قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. O próprio Shaitan naquele dia disse, não fui eu, Ele próprio que estava. então, e quanto ao Malakul Maut também, não é um. Sim. Há o grande Israel, mas debaixo dele, é isso que Allah também diz no Corão, حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. Allah. Plural. Plural. Porque quando chega a morte de algum deles, توفته رسلنا. Nossos mensageiros, nossos anjos recolhem a alma dele. Portanto, não é um. Portanto, isso também é outra maneira de desviar as pessoas. Depois, eu tinha visto aquele dia, eu estava a ver aquilo, pronto, de passagem, apresenta um hadith. Diz que Inna Allah zawa li al-ard hatta ra'aytu mashariqaha wa magharibaha. Que Allah reduziu para mim no Mi'raj. Allah reduziu para mim o formato do mundo. E eu vi o Oriente e o Ocidente. Este hadith não diz nada. Pelo contrário, bem visto, este hadith até vai contra esta tese de Hazar Nazar. Porque se Nabi é a qualidade própria dele, de Hazar Nazar, então não precisa Exato. Sim, quer dizer, fazer aquela coisa que diz que, como é que chama, é um termo especial hoje em dia, termo técnico, né? Em que a pessoa, quer dizer, reduz o tamanho das coisas e torna, quer dizer, então, se Nabi é Hazar Nazar, então ele está a todo lado, não é preciso reduzir o formato da terra e apresentar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, está a perceber? E depois não só isso, aqui Allah só diz que ele reduziu o formato da terra. Onde está escrito que diz que ele é Hazar Nazar? No Qiyamah, reduziu, ele viu e acabou o assunto. Portanto, tu não podes generalizar um evento particular assim, portanto, a Terra voltou ao seu formato natural, por isso não se pode aplicar para sempre. O hadith diz que só reduziu o formato da Terra. Aí não diz que o profeta conhece os pormenores das pessoas e está-lhes a ver. Portanto, este hadith vai contra isso. O que acontece uma vez não se pode generalizar e fazer disso uma regra geral. Por exemplo, consta no hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam está narrado por At-Tirmizi, onde diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam, a palavra está ata sabata qaumin fabala qa'iman. O profeta sallallahu alaihi wasallam veio certa vez na lixeira de uma zona, de um bairro, né? E urinou de pé. Está a perceber? Porque aqui há muitas explicações. Sim. Por que Nabi urinou de pé? Uns muhaddicin dizem porque ele na idade avançada já tinha problema de joelhos, dores de joelhos, ou porque ali não tinha condições, a sujidade era tanto que havia o receio de poluir. Exato. Então, agora, isto aconteceu uma vez.
Tu não podes pegar nisto, que Nabi urinou uma vez, e fazer disto uma regra, já que agora vamos montar urinóis de todo lado, a urinar porque Nabi urinou. Então isso também não vai ao encontro Depois, baseia-se também nos ayats que iniciam com Alam Tara. Sim. Como Allah diz, não viste? Alam Tara kayfa fa'ala rabbuka. Tu não viste, ó Muhammad, como é que Allah fez com Ashab al-Fil? Allah está dizendo, tu não viste? É porque ele estava presente, estava a ver. Está a perceber? Então, se for esse o caso, então temos no Corão também outra parte, quando diz Alam Tarau, aqui já é plural. Exato. Kayfa khalaqa Allahu sab'a samawati. Então todos nós também somos Allah diz Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin. Eles não viram quando. Então aí, quer dizer, não é essa tradução que eles estão a tentar fazer, não é? E depois outra parte que também andam para enganar as pessoas, pegam não é interpretação, é deturpação. Por exemplo, Allah diz no Corão: "Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir." Se eles, depois de terem sido injustos, vierem ter contigo. Então toda a gente está aí ter com o Nabi, então, Nabi. Mas aqui o próprio se o Nabi estivesse todo lado, era necessário ir ter com ele. Já diz que não está razinado, tem que sair de um ponto lá para outro. Então é isso agora. Eu dei algumas coisas que há outras, duas coisas também que no fim vou dizer, mas eu queria apresentar mais as provas que refutam esta crença do Corão e Hadith. Assim como eu disse, né, nós não estamos a entrar nas interpretações, nós vamos diretamente ao tema, né? Allah fala, por exemplo, né, quando fala da passagem de Maria. Exato. Allah diz na Surat Al-Imran diz: وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُم أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ. Duas vezes Allah diz: وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ. Tu não estavas lá, Muhammad, presente. إِذْ يُلْقُونَ. Quando eles lançavam as suas canetas para sortear quem é que vai tutelar a Maria. E depois diz: وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ. E tu não estavas lá quando eles estavam a disputar. O que isto quer dizer? Tu não estavas. Aí vem depois a pergunta que o Sheikh colocou: ou o profeta é Hadar desde o início do mundo, ou desde que ele nasceu. Exatamente. Subhanallah. Outro ayat nós já citamos, ma kunta bijan, no Musa já. Exato. Kunta bijan bil gharbi qadayna ila Musa ma kunta min ash-shahidin. Depois no Musa outra vez: ma kunta sawiyan fi ahli madyana wa ma kunta sawiyan fi ahli madyana tatlu alayhim ayatina. Também está dizendo: ma kunta, tu não estavas. Wa ma kunta bijani bituri idnadainahu. Tu não estavas ao lado quando nós invocamos, quando nós chamamos por Musa, tu não estavas lá. ولكن رحمة من ربي. نوح عليه السلام دي ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. Isso é no Yusuf. Todo uma conta lá dentro, tu não estavas, mas qual é mais prova que você quer que o Nabi não está presente em todo lado? Eles dizem: não, o Nabi está presente em todo lado. Está a perceber? Todos os shahid indicam claramente que o profeta não via, nem estava presente antes do nascimento. Isto é antes do nascimento. Se tu levares depois do nascimento, vamos ver agora. Consta no hadith narrado por Musnad Ahmad a história de Hazrat Ali. Veja, a história é muito interessante, Sheikh, em que diz que uma mulher estava caminhando e tinha uma carta escondida nas tranças do seu cabelo. E outra passagem em que o profeta Muhammad enviou a Ali dizendo: vai matar o fulano tal, pois ele cometeu o zina. Então Ali encontrou o tal homem. Quando desembainhou a sua espada para o matar, com medo, o homem assustado caiu e despiu-se. Veja esta passagem. Ali, ao ver que afinal o homem não tinha pênis, quer dizer, como é que chama? Não sei se é transgênero, quer dizer, há pessoas que não têm, quer dizer, pênis que lhes possibilite
para ter relações com a mulher. Exato. Pode ter uma coisa pequenina assim só para urinar ou qualquer coisa assim, né? Então aquele homem, quando Ali desembainhou a espada, ele fica com medo de tirar a roupa, despiu-se. Ali quando viu aquilo, disse: Nabi mandou-me para eu matar este homem nem tem capacidade de ter relações. Exato. Então não lhe matou. Não lhe matou, e fez bem. Quando voltou, foi ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam. O que é que disse, fizeste? Disse: não, ya Rasulullah, aquele homem não é homem, quer dizer, não tem capacidade de... Nabi disse: mataste? Disse: não matei. Disse: fizeste bem. Então, se Nabi é Hazir Nazir, quer dizer, como ele não sabia que aquele homem não estava em condições de ter relações, que nem podia praticar zina, para dizer que Nabi nem conhecia o oculto. Está a perceber? Então o profeta Sallallahu perguntou-lhe se ele tinha matado, ele disse não, respondeu, e depois esta parte interessante é isso. O profeta concordou e disse: Ash-shahidu yara ma la yara al-ghaibu. Allah. Da boca do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ash-shahid é Ali. Ash-shahid yara ma la yara al-ghaib, que é o profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, de onde vem agora Inna arsalnaka shahidan, e depois aqui o Nabi próprio está a dizer. Subhanallah. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam considera a si próprio al-ghaib. Exatamente. Está a entender? Depois tem outra parte. Este é muito interessante, Sheikh. Todos nós conhecemos doa de salat de janaza. Não é isso? Não. A gente diz: Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina. Então, se Nabi é Hazir Nazir, como é que ele está a dizer shahidina wa ghaibina? Se ele nunca está ghaib. Subhanallah. Ele está presente em todo lado. Então, este dua não tem sentido para ele. Como é que ele recitou este dua? Allah. Shahidina wa ghaibina. Está a perceber? Eles podiam só dizer Shahidina, só, bastante. Sim, porque para ele tudo é visível. Shahid, porque ele é Shahid. Exato. O tal Shahid que eles estão a dizer é Shahid. Está a perceber? Depois, além disso, a questão de ijtihad. Sabes, nós, Sheikh Arafat, nós temos, o nosso din foi enviado para ser aplicado para todas as eras e todos os locais, até o Qiyamah. Os ulamás, os fuqahás, os aimma fuqahás, eles fizeram ijtihad. Exato. Está a perceber? Onde não havia pareceres bem claros no Sharia, eles tiveram que trabalhar, investigar, pesquisar, analisar e tudo aquilo. Agora, se Nabi está presente, ijtihad é para fazer o quê? Era só direcionarmos o assunto. Está a perceber? Ijtihad faz porque Nabi não está presente. Exato. Está a perceber? Então, depois temos outra parte também. Consta nos hadiths também que muitos sahabas morreram longe na ausência do profeta sallallahu alaihi wasallam. Está a perceber? E é uma questão bem clara. E está no Corão e hadiths claros para ele. Allah diz no Corão, por exemplo, no Surat Munafiqun, sobre os munafiquns. Allah diz: وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ. Mas, Muhammad, tu não podes fazer salat de janaza para eles. Nunca. وَلَا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ. E não pares junto à campa deles. Para ele ir parar, é porque ele não está lá. Porque se estivesse lá, esta parte do olhar como ela não tem sentido. Ele já está lá. Está todo lado. Está a perceber? Olhar como o que significa olhar como ela? Depois no Surat Tahrim, por exemplo, Allah diz no Corão: وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. Aquela passagem que vocês devem ter ouvido, né? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam segredou a uma das esposas. Exato. Aquela passagem no Surat Tahrim, né? Depois de ele ter bebido aquela bebida, o mel e tudo isso, né? Então, e Nabi, para agradar a eles, assim como Allah diz no Corão: tu queres agradar. Então, para agradar uma das esposas, disse: pronto, eu não vou beber mais, mas não diz a outra. Exato. E, entretanto, Allah informou. Então, quando Allah informou, فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قالت, ela perguntou: Man amba'aka hada? A mulher, a esposa perguntou: Man amba'aka hada?
Isto indica o quê? Isto significa o quê? Que até próprias esposas de Nabi sabiam que o Nabi não era Hazir Nazir. Sim. Porque senão não havia de perguntar quem é que te informou. Eu podia dizer, mas se eu estou todo do lado. Subhanallah. Agora o que o Sheikh está a comentar aqui é a questão das esposas, esta questão de Surat al-Tahrim. Recorda-me o incidente que aconteceu com a Aisha. Sim, esse também vamos falar. Surat Nur. Durante uma expedição, há uma outra passagem, esta também é interessante, né? O chefe dos munafiquins fez algumas afirmações pejorativas contra os muçulmanos. Um sahabi, Zayd, ouviu e foi contar isso ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Entretanto, o chefe dos munafiquins, quando foi convocado, ele jurou que eu não falei isso, é mentira. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, na base do juramento dele, desmentiu a Zayd. Em seguida, Allah revelou Surat al-Munafiqun. Quando revelou Surat, confirmando que Zayd disse, está no Al-Bukhari esta passagem. Se o profeta fosse Hazir Nazir, como é que ele desmentiu o sahabi e confirmou no hipócrita? Ele podia dizer, não, eu sei, eu também ouvi isso. Sim. Depois temos o outro ayat, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا. Conhece aquela passagem, né? O Nabi estava aí para Tabuk, entretanto os munafiquins construíram uma mesquita com más intenções. Chamaram o Nabi para ir abençoar o local ao fazer 2 rakats, aquelas coisas todas, né? Então, o ayat, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا. Né? Quando Suyuti diz no tafsir desta ayat, quando Nabi, Allah depois ordenou para que esse masjid fosse demolido, né? Então quando perguntaram a eles, Nabi, eles responderam, Wallahi ma aradtu illa al-husna. Nossa intenção era boa. Então huwa kadhibun, era mentiroso, mas fasaddaqahu Rasulullah sallallahu. E quando falou, Rasulullah sallallahu confirmou, aceitou a palavra dele. Então Nabi acreditou quando eram mentirosos. Se ele fosse Hazir Nazir, como é que ele acredita em pessoas mentirosas? Como pode cumprir coisa? Agora tem outro ayat, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي dá todo ayat só. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ. Esta parte, فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مع القوم الظالمين. Nabi está a dizer, se tu vês esses que envolvem-se nos nossos ayats, afasta-te deles, até eles falarem de outros assuntos. Mas se Shaitan te fazer esquecer, não sente com eles depois de te recordares. O que quer dizer falar taqud ba'da? Falar taqud ba'da mal qawmi zalimin, com eles, não sente com eles. Se o Nabi está todo lado. Então ele já está lá com eles. Então não tem precisaria dizer para não faltar, porque ele está sempre presente. Qual é a vantagem de Allah ordenar isso? E o que significa fa'arid anhum, afasta-te deles. Se ele está todo, não tem cabimento dizer afasta-te deles. Se ele está Hazir Nazir. Mais alguns ayats. Allah diz, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid. Glória para Allah, quem levou de noite, fez viajar a ele, laylan min al-masjid al-haram ila. Se ele está todo lado, ele precisa levar daqui para ali. Não tem cabimento, né? Allah fez. Depois, aquele ayat que falaste agora de Aisha, inna alladhina ja'u bil ifki usbatu minhum. De facto, munafiquns lançaram boato contra Aisha e isto criou grande transtorno ao Muhammad sallallahu alaihi wasallam, até que houve muitos comentários dentro de Medina e o profeta sallallahu alaihi wasallam já não suportava, ao ponto de mandar embora a Aisha para a casa dos pais. E disse, vai lá, enquanto não vier um esclarecimento da parte de Allah, fica lá. Depois de um mês, foi revelado este ruku todo, inna alladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum. Se o Nabi é Hazir Nazir, ficou um mês sofrendo para fazer o quê? Um mês. Podia dizer, não, eu estive lá, não aconteceu nada. Depois temos
alguns hadiths, né? O Corão também, alguns ayats escolhi, né? Agora temos, por exemplo, temos Asim, um grande sahabi, que foi levado e quando os kafirs estavam a assassinar ele falou assim: Allahumma akhbir anna nabiyaka. Lá longe, né? Está no Bukhari esta passagem. Asim diz que fez este dua, diz: Allahumma akhbir anna. Olha, informa ao Nabi da nossa parte, da nossa situação. Isto para dizer o quê? Que nem as esposas acreditavam que o Nabi era Hazirnat, nem os sahabas. Por isso, cuidado, eles não podiam dizer Allahumma akhbir anna. Alguém que é Hazirnat, não havia necessidade. Isto foi naquele caso quando o Nabi enviou 70 currais do Corão a pedido de uma tribo. Entretanto, estes mentiram, traíram, matando os 70 currais. Aquela passagem toda, o profeta sallallahu alaihi wasallam recitava Qunut no Salat al-Fajr por um mês. Eu fazia doar contra aqueles criminosos. Se o profeta sallallahu alaihi wasallam fosse Hazir Nazir e soubesse tudo de antemão, então nem os teria enviado, porque disse: não, eu sei tudo, não vale a pena, vocês vão ser mortos, né? Agora, depois tem outro, mais um hadith. Consta no hadith em que Jabir radiallahu ta'ala diz: ouve esta: Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makatha bil Madinati 9 sinina lam yahujj thumma أذن ثم أذن في الناس بالحج في العاشرة. Diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam permaneceu em Medina 9 anos, não tinha ido para Hajj. Depois, no ano 10, ele anunciou as pessoas para ir fazer Hajj. O que quer dizer Makkah Sabil Medina? Permaneceu em Medina 9 anos sem fazer Hajj. No ano 10 é que foi fazer Hajj. Está em todo lado. Como é que diz que não vejo? Não há questão de, quer dizer que permaneceu, não é? A frase Makkah Sabil Medina não tem. Aisha tem outra passagem também muito interessante. Aisha perdeu o seu colar numa das viagens. O professor parou no local para procurar o tal colar. Está no Al-Bukhari isso. E parou e começou a ajudar na procura. Se o profeta estivesse presente de todo lado, como é que ele parou no local para procurar? Ele poderia logo, em vez de andar procurar, ia buscar ali onde estava. Sim. Né? Mas já disse, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Sinfani min ahli nari lam arahuma. Este é o tal hadith igual àquele que eu citei quando Davi disse: La'alli la arakum ba'da ami hada. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz no hadith em Muslim, diz: Sinfani, 2 tipos de gente, min ahli nar, dos que vão para Jahannam, lam arahuma, eu não via eles. Subhanallah. Está a perceber? Consta no Corão: Wa idha kunta fihim فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة وإذا كنت فيهم. Ó Muhammad, quando tu estiveres com eles, chega a hora de salat, divide o Jamaat em 2 partes. Primeiro faz um grupo, 2 rakat, depois sai, depois vem o outro, faz 2. Está no salat, está no Corão. Então aqui Allah diz que وإذا كنت فيهم, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando está na presença, ele é que dirige o salat. Na presença dele, ninguém tinha coragem. No tempo de Nabi também ninguém tinha coragem. Só eles é que hoje têm coragem, que diz que está presente e eles é que avançam. Então, só que, quer dizer, a máxima sabe qual é? É que o mimbar não deixa o vazio para Nabi. Está a perceber? Porque o masjid não deixa um vazio. Só quando fazem aqueles maulid na Índia, Paquistão, vou lhe dizer isto, sabe por quê? Porque eu vivi na Arábia também, eu conheço bem as coisas, né? Índia, Paquistão, e nós quando falamos de maulid, vocês às vezes podem estranhar, mas por que tanto ênfase maulid? Porque o conceito de maulid na Índia, Paquistão, que veio para aqui, que nós todos fizemos quando éramos pequenos, era esse, de que, senta-se, quando é para começar, e a Nabi, todos levantam-se. Por quê? Porque o Nabi está a vir. E depois deixa-se uma cadeira vazia, porque o Nabi vai sentar ali. Subhanallah. Sim, é verdade isso. Então, eles já habituaram, né, explorar
a ignorância das pessoas. Porque qualquer pessoa tem uma fé, tem um amor com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Quem não gostaria de ter o profeta sallallahu alaihi wasallam consigo, chefe? Eu também gostaríamos, né? Mas, Allah fez as coisas desta maneira, né? E Allah estabeleceu as regras também desta maneira, que veio um sahabi ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando é que vai ser Qiyamah, ya Rasulallah? O Nabi disse, você o que preparou para o Qiyamah? Disse, eu não preparei nada, mas eu gosto muito de ti. Allah. Então o Nabi disse, anta ma man ahbabta, você há de estar com quem gosta. Nós todos gostamos de Nabi, gostamos de estar com o Nabi, gostaríamos de estar aqui com ele, mas não é possível, porque a regra estabelecida por Allah é esta, a regra, quer dizer, cósmica, é esta, que as coisas é para ser humano, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Vai dizer que não, ele está. Então você tem que me explicar. Na Medina, Qabr é de quem é aquele que está ali? Se Nabi não morreu, está a perceber? Está todo lado conosco. Então os sahabas fizeram salat de janaza de quem? Quer dizer, isto tudo são coisas que nós não podemos ser levados pelo amor, começarmos a ultrapassar os limites da lógica, não é? Não há dúvida que muitos devem estar a fazer com boa intenção, porque a gente gosta do Nabi e gostamos de elevar ao máximo a posição do Nabi, mas tudo tem que ser dentro dos limites estabelecidos pelo Sharia, né? Agora, ultrapassar os limites não é permitido, só o facto da gente. Por isso é que depois, quando nós refutamos esse tipo de atitudes, chamam-nos de nomes, que não, estes wahhabis não gostam de Nabi. Não é isso, né? A gente gosta de Nabi dentro dos limites estabelecidos por Allah. Allah é Allah, tem suas qualidades, Nabi é Nabi, tem suas qualidades, santos, awliya, sahaba, cada um no seu lugar. Exato. É isso que Jibrail também falou, وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ. Até nos malaicas há a hierarquia, cada um no seu lugar. Não vamos baralhar as coisas, não, porque a gente gosta muito de Nabi, amamos o Nabi, portanto a gente tem que elevar, isso não. Agora, Allah diz no Corão, né? Isto quando você estiver, porque toda a gente quer fazer salat à tua atrás, e na batalha não podem todos ausentar-se da frente da batalha, começar a fazer salat, o inimigo vai atacar. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam dividia, metade fica na frente, outra metade faz fazer salat. Este acaba, vai por ali e vem outros. E é isso que Allah diz no Corão também. No Corão Allah diz, Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli. Vocês não podem adiantar-se perante Rasul. Quer dizer, Nabi está presente e você que está servindo de imam e ainda diz que é Hazir Nazir. Allah diz, La tarfa'u aswatakum fawqa sawti Nabi. Nabi está presente e você está a fazer palestras aí, está a citar cassidas e barulho e tudo isso, sabendo que o Nabi está presente. Não só, aqui há uma coisa, né? Há uma coisa muito interessante, chefe, vou dizer, não é, que Nabi está presente e você em frente do Nabi está a rapar a barba, sunna dele, e Nabi está a ver, você está a beber, está a praticar usura, está a enganar, está a roubar, está a assaltar. Está no Nabi presente. Nabi está a ver. Agora, aqui alguém pode dizer, mas Allah também está a ver. Qual é o problema? Se você está a ver, você não pode comparar Allah com o Rasul. Exato. De facto, este espírito tinha levado os sahabas também a esse ponto, que os sahabas, quando está no Corão, Allah innahum yasnuna sudurahum, os sahabas costumavam duplicar o vestuário, o peito, com aquela de que para Allah não podemos expor o nosso corpo, parte íntima para Allah. Então Allah respondeu, Allah hina yastaghshuna thiyabahum, sabei que vocês quando cobrem-se com a roupa, Allah conhece ma yusirruna wa ma yu'linun, aquilo que eu disse para Allah nada raio. Exatamente. Allah não tem nada raio. E aí é que está a diferença entre Muhammad e Allah. Tá, para Allah você pode pôr 10 casacos para se esconder. Ele sabe. Porque innahu alimun bidhati sudur, não é só isso, ele até sabe o que está dentro do coração. Subhanallah. Agora, Nabi não.
Agora, na questão de Allah, eu quando digo que como é que você está a praticar tudo isso é feito de Nabi. Está a perceber? Se você diz que Nabi está presente e você está a fazer isso tudo perante Allah, Allah também, porque ele é alimul ghaibi wa shahada, ele está presente, huwa ma'akum aynama kuntum, tudo isso, alam tara anna Allah ya'lamu ma fi as-samawati wa ma yakun min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa wa huwa ma'ahum aynama kanu. Allah está a todo lado. Então Allah está de todo lado. Nunca Allah podia impor para ti algo que é impossível ser praticado, porque Allah diz no Corão: la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Se Allah se conhece tudo a nós, está a ver tudo, ele não podia dizer que não, vocês têm que se esconder de mim. Como é que a gente pode esconder-se de Allah? Mas agora, Nabi não é Allah. É isso que as pessoas têm que entender bem. Há uma diferença clara. Agora, se você atribui essa qualidade exclusiva de Allah para o Nabi, então agora a questão é essa: se o Nabi está presente, como é que você está a praticar atos ilícitos quando em frente do Nabi? Não tem vergonha você? Subhanallah. Você está a rapar a barba em frente, sunna de Nabi, ele está a olhar. Você está a praticar usura em frente do Nabi, está a insultar, está a ofender, está tudo isso em frente do Nabi. Quer dizer, há muita, quer dizer, isto contradição, né? Portanto, este ponto é muito importante também para as pessoas saberem, né? Agora, aqui tem, por exemplo, ficar nu, sabe a máxima, eu vou te dizer coisas que eu não gosto desse tema, eu não gosto, sabe por quê? Porque isto sempre afeta alguém, e nós somos pela boa convivência. Pois. E não gostamos de meter, mas às vezes somos obrigados na forma em jeito de esclarecimento. Exato. Eles têm um mufti deste grupo chamado Naimi. Num dos livros dele, ele diz que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, até na escuridão da noite, quando tu estás a praticar relações sexuais com a tua mulher, ele está ali presente a ver. Mas isso não é malcriadice? Sem dúvida. Se Nabi proibiu a ti de olhar para a parte privada de uma pessoa estranha, exato, como é que ele está presente ali enquanto você está a ter relações? Mas este é o tal, quer dizer, fanatismo nesta crença de que dizer, não, Nabi está a todo lado, mesmo nas trevas, nas escuridões, nos quartos e tudo. Então, você está na casa de banho nu, enquanto o Nabi está a ver a ti. Você não está a expor ao Nabi numa situação difícil. Sim, até malaicas que são malaicas, que te acompanham toda hora, quando você despe-se, eles afastam-se. E você está dizendo, o Nabi está presente. Quer dizer, há estes pontos, né? Então, a pessoa tem que sentir um bocadinho de vergonha, né? Os sahabas também não acreditavam que o Nabi era Hazan Nazir, porque se fosse isso, na base destes, e eu tenho referência disto, tudo que estou a falar, tenho livros para isso. E eu sou especialista nesta matéria. Tá? Muitos não conhecem, mas eu tenho muita coisa guardada, porque eu estive estudando no Paquistão, guardava todos os livros. Mashallah. Né? Naquela que é para um dia de servir. Meus colegas andavam aí, quando tinha dinheiro, iam no restaurante comer, e eu, em vez de comer, andava a comprar. Até um colega meu disse, mas você guarda todos os livros, vai-me servir um dia. Mas, imagina se os sahabas acreditassem que Nabi é Hazar Nazir, eles nem se teriam reproduzido. Sim, sem dúvida. Porque como em frente do Nabi, apresentar essa situação, nem teriam filhos, nem teria nascido Hassan Hussein. Porque como é que eles podiam ter relações sexuais em frente enquanto o Nabi está a ver? Subhanallah. Agora, ainda temos algumas coisas. Consta no hadith que o Profeta sallallahu alaihi wasallam disse, não entrou no quarto da Aisha, porque ali tinha algumas fotos
No quarto da Aisha tinha algumas fotos. Certa vez está no Mishkat este hadith. Nabi não entrou e só entrou depois de os rasgar, as fotos. Agora eu pergunto, hoje com o celular, tantas fotos nas nossas casas, e você diz que Nabi está. Mas ele, durante a vida, não entrou na casa da Aisha porque tinha foto, uma foto. Subhanallah. Tá, uma foto foi suficiente para fazer ele não entrar. Sim. Nós acreditamos que ele entra onde as pessoas estão nuas e numa situação de intimidade. Tá, todos os lados agora, em casas, nos escritórios, e todo lado tem fotos e diz que Nabi está lá. Tá, Omar narra que quando o servo mente, é um hadith, né? Quando a pessoa mente, o anjo foge dele 1 milha. Por causa do mau cheiro da mentira. Este hadith está no Tirmidhi. Se o anjo não suporta esse cheiro e não gosta de ficar nesse lugar por causa do mau cheiro, como é que querem colocar o profeta Sallallahu nesse lugar andando toda hora estão mentindo? Consta no Al-Bayhaqi, Shu'ab al-Iman, o profeta Sallallahu diz: Man salla alayya inda qabri sami'tuhu wa man salla alayya na'iyan obligo-o. Este hadith é muito interessante. Este que o profeta Sallallahu diz: quem enviar Darud para mim, perto da minha campa, Sametuhu, eu ouço isso. Sim. E quem enviar Darud para mim, Na'iyan, à distância, de longe, é-me trazido, é-me transmitido. Então agora aqui, Na'iyan quer dizer o quê? O próprio Nabi está a dizer que quem manda salam aqui eu ouço e quem manda de longe é transmitido através de Malaika. Sendo Hadar e Nazar não havia distância, porque de qualquer lado o profeta estaria próximo. Nabi, por que agora, aquele hadith que eu logo no início tinha dito, não é, de um shahada, quando o Nabi diz: Tu'radu alayya a'malakum, vossas ações são apresentadas. Para ser apresentada é porque ele não está a ver todos os lados. Se estiver, não é preciso apresentar, não é? Está a perceber? Agora, aqui tem. Aqui há uma coisa também que também podemos ligar com aquela parte que a gente falou antes, né? Que Nabi ficou em Medina 9 anos. Sem fazer Hajj. Hazir Nazir implica que o profeta Sallallahu não fez Hajj, não viajou de Medina para ir fazer Hajj, aquele Hajj de despedida. Exato. Está a perceber? Porque para fazer Hajj é preciso ir Mina, é preciso ir Muzdalifa, Arafah, Tawaf, Safa Marwa, etc. Se ele já está em todos os lados, não precisa de sair para ir para Mina, Arafah, Muzdalifa e tudo isso, né? Não só, quer dizer, nem fez Hijrat, nem foi ao Mi'raj, porque está todo lado. Estava lá. Está a perceber? Você está a ver isto, o que é que implica essa crença, né? Exato. Como é que ele voltou do Mi'raj se ele está de todo lado? Subhanallah. Sou o profeta Hazir Nazir, então todos nós somos sahabas. Esta parte, todos nós somos sahabas. Subhanallah. Por quê? Para ser sahabi, não é preciso tu veres a ele. Basta ele ver a ti. Aquele sahabi cego, Abdullah ibn Maktum, que está abasa wa tawalla, ele era cego. E é sahabi. Ele não viu o Nabi. Está a perceber? Agora, basta você estar com o Nabi. Ele sendo presente. Sim, então você é sahabi. Então todos nós somos sahabas. Está a perceber? Tem implicações, não é? Abdullah ibn Maktum era cego. Até quando ele chegou na casa do Nabi, Nabi disse às esposas que vocês devem fazer para aplicar o hijab. Então, uma das esposas disse: mas ele não vê, ele é cego. Então Nabi disse: ele é cego, vocês não são cegos. Subhanallah. Tá. E era cego e era sahabi. Então, nós, se Nabi está presente, a gente não está a ver, muito bem, mas ele está a ver a nós. Então nós todos somos sahabas, então, nessa base, né? Está a perceber? Aqui tenho outro hadith muito interessante para vocês, né? Consta no hadith autêntico que os judeus fizeram feitiço contra o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. E ele sofreu as consequências e o efeito disso vários meses. Então, ele esquecia-se,
quer dizer, não queria conviver com as esposas, aqueles problemas todos de feitiçaria fazem para prejudicar alguém, né? Então 2 anjos apareceram no sonho do profeta sallallahu alaihi wasallam, e um perguntou ao outro: o que se passa com o profeta sallallahu alaihi wasallam? Outro respondeu: fizeram-lhe feitiço. Outro perguntou: quem fez? Outro respondeu: o judeu chamado Walid. Perguntaram como? Então ele respondeu: com o seu cabelo no pente. Isto é, roubaram o cabelo do profeta sallallahu alaihi wasallam e a pente. Fizeram nós no cabelo dele e colocaram no fundo de um poço chamado Zarwan. Então logo o profeta sallallahu alaihi wasallam acordou e imediatamente enviou a Ali e a Miqdad radiyallahu anhu para o local indicado. Estes encontraram o pente e trouxeram o pente ali com os nós no cabelo. O profeta sallallahu alaihi wasallam recitou Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Quando ia recitando e soprando, as nós iam abrindo, cada ayat ia abrindo a nó no cabelo. Se ele fosse Hazir Nazir, por que ficou a sofrer tanto e não viu isso diretamente? E aqui é um ponto interessante, Sheikh, mesmo para chamar a atenção a quem nos está a acompanhar. Desde o início desta conversa, o Sheikh Aminuddin não esteve aqui a dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam é um ser qualquer como nós. Desde sempre o Sheikh disse ele é humano. No entanto, mesmo com a passagem do profeta, especial. Exatamente, sempre o Sheikh esteve a frisar que o profeta era uma pessoa especial e que recebia informações que nós não tínhamos. Este é um exemplo claro. Nós estamos ali à procura, o profeta sallam recebeu informação da parte de Allah subhanahu wa ta'ala através destes anjos, e aconteceu várias outras vezes. A questão nossa aqui é, na verdade, parar com a ideia de fanatismo. Nesta de nós querermos amar o profeta sallallahu alaihi wasallam, podemos muito facilmente extrapolar aquilo que são as linhas ou as diretrizes do Sharia. Então está aqui mais um exemplo, que o profeta recebia informação que nós não tínhamos, no entanto ele não era presente e não era qualidade, quer dizer, pessoal. Exatamente, né? Exatamente. De facto, sabe, além disto que eu falei, tem muita a conversa, podia se prolongar muito, mas além disto existem muitos ayats, hadiths que, se for necessário, a gente pode provam que o profeta sallallahu alaihi wasallam não era Hazir Nazir. Bem, Allah bem diz no Corão, né? فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ, que a cegueira não está nos olhos, mas está no coração, né? A pessoa, quando o coração está cego, mesmo tendo tudo isto, ele não vai aceitar, vai sempre tentar. Por isso é que quando se diz que o bid'a é pior que adultério, é neste sentido, pois que bid'a nunca reconhece o seu erro e tenta sempre justificar com argumentos falsos, mesmo indo contra ayats claros do Corão, tentando interpretar, ou melhor dizer, deturpar a sua maneira para justificar a sua posição. Sim. A gente está a apresentar crença natural dos sahabas, das esposas de Nabi, da vida de Nabi, a partir da ayat do Corão, do hadith e tudo que está bem claro. Não há nenhuma, quer dizer, confusão nisto tudo, mas sempre eles tentam procurar, quer dizer, nem é interpretação. Eu vou dar um exemplo, mais um exemplo. Eles sempre andam a procurar. Eles dizem que Allah diz no Corão: Inna rahmatullahi qaribun min al-muhsinin. Veja como é que eles misturam. É como aquele de Kullu Nafsin que eu dei aquele exemplo, né? Mistura 2, 3 reais, mas já viu? Conclusão é essa. Mas isso é da tua parte. Allah diz: Inna rahmatullahi qaribun min al-muhsinin. Que a misericórdia de Allah está próxima dos benfeitores. Tá a ver? E depois diz, e Allah diz, como aqui eu dizer, inna rahmatullah. Então, e porque Allah diz, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Já viu? Basta estar a palavra ali, rahma, é para aqui. Wa ma arsalnaka rahmatan. E depois quem está próximo dos muhsinin. Não, depois acrescenta outro, wa rahmati wasi'at kulla shay. Juntam dos três e logo tiram a sua conclusão. Allah. Mas é tafsir de onde? Quem é que fez este tafsir no mundo? Subhanallah. Sahabas fizeram, Nabi fez. Mas a gente pode também responder disto, né? A luz do sol está em todo lado. Não. Né? Mas o sol e a lua não estão em todo lado. Allah. Está a perceber? Quer dizer, sol está no seu lugar. Exato. A luz está. Da mesma maneira, nós podemos dizer que Nabi está onde está ali, no Qabr. Não há dúvidas que o Hidayat que ele trouxe
né? Mensagem de Deus está a todo lado. Todo lado, sem dúvida. Mas isto não quer dizer que ele é que tem que estar a todo lado. Assim como o sol não está a todo lado, só num lado. Mas o reflexo, a iluminação está a todo lado. Para todo lado. Luz está num lugar, da luz da lua está num lugar, mas a luz está espalhada por todo lado. Então, da mesma maneira, agora eles baralham quando dizem não, é para todo lado, está o Hidayah, então o Nabi também está a todo lado. Então, isto não tem cabimento, né? Portanto, temos aqui, eu tenho ainda algumas outras coisas, mas eu acho que já chega, né? Foi muito tempo, quanto tempo a gente já está a falar disso? Foi uma conversa boa, e pronto, deu para a gente esclarecer um bocadinho, né? Exato, aquilo que eu disse, repito outra vez, não é? Não, a gente não fica animado ao ver este tipo de coisas no Ummat acontecer, porque não queremos divisões no Ummat, né? Não queremos que o Ummat esteja dividido. Nós queremos aproximação, queremos amor, queremos convivência, mas muitas vezes somos obrigados a abrir a boca, assim como se diz na linguagem normal, para pronunciar algumas coisas, não porque a gente quer dar continuidade a argumentos ou debates ou qualquer coisa, mas porque é preciso esclarecer para os menos esclarecidos, né? Porque podem involuntariamente cair no erro e ser motivo de desvio de algumas pessoas. Sem dúvida. Então foi nesse contexto que a gente eu vim aqui quando vocês me convidaram para eu falar algumas coisas. Então eu deixo lá só porque eu no início pensava que não vale a pena perder tempo, vamos lá para frente porque temos muito trabalho a fazer. Ainda, sem dúvida. Mas às vezes é necessário em jeito de esclarecimento, e é nesse espírito que eu falei aqui. Não queremos ofender a ninguém, quem quer que seja, né? O objetivo não é esse. O objetivo é Allah guiar a todos nós, dar-nos Hidayah para o caminho certo e pertencermos do grupo de Ma Ana Alayhi wa Ashabi. É esse o objetivo principal. Eu também não tenho interesse toda a vida você andar a viver na ilusão e no fim ir parar no Jahannam sem necessidade, não é? Portanto, é nesse espírito. E agradeço a vocês mais uma vez por nos me terem convidado para falar alguma coisa, né? Sallallahu ta'ala khair khalqi Muhammad. Jazakumullahu khairan, Sheikh. Fica aqui então a necessidade de ressalvar alguns pontos para todos nós que queremos aprofundar o nosso conhecimento a respeito do Islã. Primeiro temos de ser cuidadosos a respeito de com quem nós obtemos o conhecimento sobre o Islã, porque esta é uma pertença importantíssima e devemos ter cuidado. Como em qualquer outro assunto, quando são os nossos carros, olhamos bem o nível de fidedignidade do mecânico a quem nós vamos submeter. Os nossos carros são coisas ilusórias, passageiras. O Islã é aquilo que nos vai conduzir à misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, que vai nos conduzir à satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala, e temos esperança que seja também através da prática deste mesmo Islã que Allah subhanahu wa ta'ala nos vai conceder o Jannah. Um aspecto importantíssimo que o Sheikh ressalvou: queremos aceitar alguma coisa como sendo válida do ponto de vista da aqida, a base já foi estabelecida. É preciso uma prova clara do Coran e também temos a outra componente que é hadith, que seja autêntico. Então não adianta que nós validemos aspectos do aqida somente com base em analogias. E ainda dentro desta questão da lógica, existe um princípio dentro da lógica e talvez diria dentro da filosofia. Quando nós queremos chegar a uma conclusão, não podemos partir de duas premissas nem negativas e nem particulares. Então não adianta nós tentarmos chegar a uma conclusão só porque é conveniente para nós, tentando partir de argumentos que são totalmente dispersos. Uma coisa que o Sheikh chamou-nos aqui a atenção: muitas vezes as interpretações, que na verdade não são interpretações, porque quem faz a interpretação do Coran não é Arafat, quem faz a interpretação do Coran não é aquele que entende, olha, quero buscar deste versículo aquilo que me convém, o que eu quero convencer. É preciso procurarmos saber, mas este tafsir, quem fez? Quem é esta pessoa que fez este tafsir? É alguma coisa autêntica? É alguma coisa válida? Para que nós não nos percamos. Afinal, como disse o Sheikh Aminuddin, a aqida é
base. A aqida é fundação. Se a fundação de um edifício não estiver conforme, já sabemos que a probabilidade deste mesmo edifício desabar é muito maior. Vamos sim tornar-nos mais vigilantes, não deixemos que a nossa ignorância seja tomada como caminho para nos conduzir à perdição, e que Allah subhanahu wa ta'ala oriente a todos nós. E aproveito também para lançar um pedido especial aos nossos ulama no geral. Hoje tivemos aqui o Sheikh Aminuddin, mas como nós bem sabemos, o Sheikh Aminuddin não é hadir, não é nadir. Então ele está aqui, ele fez a explicação aqui conosco. Nos outros pontos, nos outros cantos de Moçambique, dos palopes, da CPLP, vamos explicar a aqida, vamos explicar o que é o imã, vamos permitir que as pessoas então conheçam. Aliás, eu digo vamos, na verdade, pedimos aos nossos ulama que façam isso, porque nós precisamos deste mesmo conhecimento. Que Allah subhanahu wa ta'ala aceite de todos nós. Sheikh Aminuddin, mais uma vez, jazakumullahu khairan. Que Allah subhanahu wa ta'ala preserve o nosso Sheikh, que este seja um trabalho, que Allah subhanahu wa ta'ala coloque utilidade, que seja suficientemente esclarecedor para todos aqueles que nos estão a acompanhar. Disse o Sheikh, e repetimos, não estávamos aqui para ofender a ninguém, mas sim para trazer um esclarecimento com o objetivo de que possamos todos ser daquele grupo que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que de todas as divisões será o único que se manterá na salvação. Barakallahu fikum, queridos telespectadores, nós voltamos numa próxima oportunidade, inshallah. Fiquem todos muito bem. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.